Fala, turma. Fala, mestre Reinaldo, tudo jóia? Vamos aí, vamos chegando. Hoje nós vamos fazer uma. Fala, meu amigo, beleza? Hoje eu vou convidar aqui uma senhorita Bianca, para uma live. Nós vamos falar sobre o futuro, como as relações de trabalho e empreendedorismo irão mudar após a pandemia. Nesse dia de hoje aí tumultuado, né? Esse dia bem tumultuado aí. Fala, moçada. Auto Socorro, Foguinho, sempre com a gente. Estamos esperando aí nossa convidada, a Bianca, a entrar. Também com muita saudade, hein, Reinaldo? Hoje o tema, nós vamos falar aí 4 pautas sobre o assunto do que vai acontecer com o trabalho e o empreendedorismo aí no futuro próximo. Nós vamos falar sobre o caminho da educação pós-pandemia. Vamos falar sobre processos digitais, certificados digitais, fim do dinheiro físico e política 4.0. Estou aguardando a minha amiga aí. Está entrando. Acho que a Bianca entrou. Deixa eu convidá-la aqui. E aí, turma, tudo bom? Estou convidando aí a Bianca. Como já é de costume, né, galera? Fala, meu amigo Fish. A Bianca tá. Olá, Bianca. Boa Tudo noite, bom? tudo. Ah, tudo jóia. Aqui, como já é de costume nas minhas lives, hoje eu vou. Olha o tema da música que eu coloquei para essa live. É, ó. Vamos, pera só um minuto. Tá escutando? Não reconheci ainda. Vai reconhecer. Tá dando para escutar aí? Tá. Que Ah, país é esse, hein, Bianca? é. Depois desse Que dia hoje que país pegou é fogo esse? no cenário político, pelo amor de Deus. É, hoje, não, hoje, assim, o bicho pegou. Aí eu falei assim, não, essa live eu tenho que começar com que país é esse, né? Porque não tem condição esse país nosso, não. Ninguém respeita nada do nada. É uma loucura. Se a Mas gente hoje deixou um não. pouco claro sobre o novo perfil do eleitor, né? Que é um dos temas que a gente vai debater no final da live. Como que a Não é isso. tecnologia vai transformar a forma que as pessoas, além de serem eleitas, como os eleitores vão buscar as informações para quem eles vão eleger. A informação está Sim, ali justamente. 24 horas disponível. Esse Então, isso é muito legal, eu concordo com você. Hoje a nossa live ela vai caminhar. Eu acredito assim que dentro das pautas que a gente propôs, nós vamos ter muita coisa interessante relacionada ao dia de hoje, né? Essa é, loucura que é o Brasil, essa democracia nossa é conturbada demais e o perfil do eleitor. Mas, ô Bianca, primeiro te agradecer por estar participando comigo. É um eu que prazer ter agradeço o você convite. aqui na live do Laguna. Toda sexta-feira eu entro para a gente falar de um tema importante sobre a cidade, sobre empreendedorismo, Uhum. sobre o que acontece no nosso dia a dia. É uma pena hoje ter uma sexta-feira assim, tumultuada, né? Pelo Quase lado a é bom. sexta-feira 13 Nossa, hoje. parece mesmo, é quase uma sexta-feira 13. É, Então eu quero te agradecer, dizer que você tirar um pedacinho do seu tempo para estar conversando com a gente, né? E antes da gente dar esse início nessa live que a gente vai falar sobre o empreendedorismo e a mudança do trabalho pós-pandemia dentro daquelas 4 pautas que a gente colocou, eu quero uhum. comunicar ao pessoal o seguinte: hoje, gente, vai ser uma live um pouco diferente. Nós temos um tema principal e dentro desse tema nós vamos debater o caminho da educação pós-pandemia, vamos debater processos digitais e certificados digitais, vamos falar fim do dinheiro físico e política 4.0 dos novos eleitores. Eu sou o Cris Laguna, o pessoal me conhece como Laguna, Bianca, aqui em Belo Horizonte, sou da cidade de Belo Horizonte, sou empreendedor, tenho uma empresa já tem 20 anos, participei do processo de seleção do Novo, fui aprovado, né? Agora sou um dos postulantes, né? E vamos para a parte do partido onde poderemos ser candidatos ainda. Da Mas fala um região. pouquinho sobre você. Quem é a Bianca? Conta aí para nós um pedacinho da sua história.
Meu nome é Bianca Lisboa, eu sou sul-mato-grossense, mas moro no Espírito Santo já tem 10 anos. Eu sou formada em engenharia com mestrado em tecnologia, tenho uma pós em economia e MBA em gestão da qualidade. Há 6 anos eu abri a empresa InfoSolute, junto com hoje meu marido. A gente trabalha com essa parte de tecnologia desde infraestrutura, suporte, comércio, redes, segurança de dados. E como chegou a pandemia, a demanda por home office, por exemplo, que é uma coisa que já deveria ser usual entre a população, aumentou muito. E as pessoas não sabem nem como trabalhar em home office ainda, nem qual que é a responsabilidade do usuário em relação à segurança da rede da empresa que ele está trabalhando, né? Então, o assunto é muito pertinente da gente falar de como que, após essa pandemia, como que as relações de trabalho vão mudar. Porque o empreendedor está descobrindo que existem formas de você economizar dinheiro usando a tecnologia. É interessante. Quando você fala um pouquinho sobre isso, né, sobre como o empreendedor está começando, a gente vê o seguinte: há quanto tempo a tecnologia já está aí e só agora o pessoal resolveu chavear mesmo, falou, olha, vamos utilizar, vamos pôr para funcionar e vamos colocar isso para rodar. Tem como só você falar um pouquinho sobre essa empresa sua que você tem com seu marido e sobre o porquê participar do Novo, né? O porquê está participando aí de um processo seletivo para participar de uma futura eleição. É. O Partido Novo me representa em questões de valores, né? Porque eu sempre fiquei muito indignada do que os nossos governantes fazem com o dinheiro público. Que se tivesse uma gestão de qualidade, incorruptível, com certeza a vida dos brasileiros seriam bem melhores. A gente vê isso claramente no ambiente hostil de empreendedorismo. Você demora, em Aham. média, 90 dias para conseguir abrir uma empresa. Como que uma empresa vai conseguir sobreviver se ela não fatura? Né? Então, o Novo ele tem essa visão muito empreendedora de geração de riqueza e de respeitar o dinheiro público. O Estado tem que ser menor para que a população possa crescer e não a gente sustentar o Estado. E aí, É. conforme eu fui maturando essa ideia dentro de mim, né, eu resolvi me filiar e junto com os meus colegas filiados, eles me motivaram, falaram que eu tinha o perfil para me candidatar e tem sido assim, uma aventura incrível, né? Agora eu sou postulante a vereadora aqui também, né, em Vila Velha, Espírito Santo, caminhando na terceira etapa, que certamente devo passar. Estamos estudando para Não, isso, né? se Deus quiser, você vai ser candidata aí também. E também uma das coisas que me chamou para o Novo foi isso, né? Em 2012, quando eu conheci o Novo, comecei a seguir, eu vi que as ideias ali de mais cidadão e menos Estado, o cidadão máximo e o Estado mínimo me representava, no sentido assim da clareza das pautas, da clareza sobre o empreendedorismo, sobre as coisas ali que a gente almeja, né? E as coisas que a gente quer. Então, o pessoal agora já começou a entrar já mais um bocado de gente Isso aí. e tomara que a gente tenha sucesso aí na live de hoje. Mas vamos começar um pouquinho já falando. Nós temos esse tema central, mas vamos falar um pouquinho sobre educação. O caminho da educação pós-pandemia. Eu vi aí que tem uma amiga minha que sempre participa aqui, que é a Paula, e ela é professora tal, e ela vai estar aqui para. Quero ver um pedacinho dessa visão sua sobre o caminho da educação pós-pandemia. O que você acha, o que você espera da educação para frente? O que você acha que vai acontecer com o país? Então, a gente, né, observou que conforme aconteceu o fechamento das escolas, elas foram o primeiro setor a tentar se adequar para cumprir o calendário escolar que o MEC impõe, né? Começaram com, então, novidade aqui no Brasil, que é a teleaula, né? E aí as famílias tiveram que começar a se adaptar com o homeschooling, que já é uma atividade que já é adotada em outros países em situações de urgência, né? Mas o que acontece é que isso vem muito de cima para baixo. As famílias não estavam preparadas para isso. Inclusive, a gente pode falar de problemas estruturais. Nem todo mundo tem acesso à internet, não tem acesso à internet com qualidade. Os pais não estão preparados para fazer esse papel que hoje é mais do professor, você entendeu? Então, a gente está num momento assim que está todo mundo sem entender o que está acontecendo. E eu falo isso na educação inicial, porque nas faculdades, né, a gente já trabalha com EAD, com Aham. teleaula, né, há um tempo. E apesar de precisar modernizar ainda um pouco esse setor, é um caminho sem volta.
Você entendeu? Os Sim. custos, por exemplo, para a universidade vai diminuir muito. Mas eu acredito que para os ensinos iniciais, né, fundamental, médio, isso ainda não vai ser uma realidade, pelo menos nesses próximos 10 anos. Porque a escola oferece um ambiente que é mais do que é simplesmente lecionar. Você entendeu? Ali o jovem, ele está o quê? Com contato com outras crianças, está inserido numa mini comunidade, aprendendo a lidar com seus sentimentos, com questões que naquele momento parecem primordiais, né? O velho drama adolescente. Tem a prática de esporte, você entendeu? Então, eu acredito que a tecnologia vai entrar nas escolas nesse momento como uma ferramenta a mais. Envio de vídeos, por exemplo, com uma explicação mais minuciosa de questões que eles demoram demais dentro da sala de aula para conseguir ensinar, porque a gente está falando de 40 crianças dentro de uma sala, né? Então, essa tecnologia ela vai vir como uma ferramenta a mais, como se fosse um book virtual agora que as escolas vão oferecer para os alunos. E isso é um caminho sem volta, as escolas vão ter que se adaptar a isso. E aí você vai conseguir trazer a escola para mais dentro da família, para dentro da casa, e isso vai forçar até um relacionamento melhor entre os pais e as crianças, que hoje em dia os pais trabalham demais, não conseguem nem acompanhar o que os filhos estão fazendo, e com essa nova mudança nesse setor, isso vai ter que mudar, porque os pais vão ter que se inserir de alguma forma nesse cotidiano da criança, principalmente no ensino fundamental. Boa análise sua, eu não tinha analisado no. Até eu fiz uma. Depois que a gente decidiu a pauta aqui, eu tinha feito. Vou falar um pouquinho sobre o que eu penso, mas realmente vai aproximar a criança da família, né? Aquilo que antes o pai deixava a educação do filho, estava deixando a educação do filho para a escola, hoje ela volta para dentro do lar, né? Eu baseei o seguinte: o que eu vejo da educação para frente. Eu vejo três pilares diferentes. O ensino nosso fundamental 1, que é o nosso primário ali, o ensino fundamental 2, que é de 6 anos para frente, e o ensino médio. Uhum. O ensino fundamental 1, você sabe o que eu vejo no futuro? É o homeschooling mesmo, de tal forma que, antigamente, o pessoal, pelo menos aqui em Belo Horizonte, a mãe ia trabalhar, deixava o filho ali com uma outra mãe que não trabalhava, e ele ficava ali em casa e tal. Só que hoje, como está acontecendo essa transformação da escola, então talvez o governo desburocratize isso, que aquela mãe que está em casa, ela pode ser ali uma pequena escola, que de tal forma eu pego meu filho, coloco ele ali, ele tem ali alguns ensinamentos, mas por a minha mãe estar ali, por ter aquela mãe ali cuidando de outros meninos, a gente passa a deixar as escolas em setores. E no caso de pandemia, onde eu não posso estar meu filho indo encontrar com outras crianças e estar todo mundo junto ali se socializando, eu estaria em setores pequenininhos com várias escolas, que já são mães que já cuidam, né? E isso acontecendo. Agora, de um lado, a gente tem a parte privada e a parte pública. E um fato interessante que aconteceu aqui em Minas Gerais é que aconteceu a nível Brasil, as crianças ficaram em casa, mas a alimentação teve que ser continuada. Ou seja, aquela alimentação que o Estado disponibiliza, ela faz parte da alimentação familiar. Então, às vezes, o Estado vai ter ali talvez um delivery para aquelas casas pequenininhas ali que estão com 4, 5 alunos, de tal forma que o nosso ensino ele se realize, não socialmente igual a gente está acostumado, né, todos ali juntos dentro de uma escola, mas que ele também aconteça num homeschooling, uma mãe ali ensinando aquelas crianças e o governo autorize isso. E até uma maneira de uma renda extra e uma renda qualificada extra, né? Porque isso acontecia antigamente, né? Então, por que se perdeu? E quais seriam as qualificações para a gente ter uma professora dessa que abre a casa dela para receber um outro aluno? Então, eu vejo isso como para o ensino fundamental 1. Do 2 e para o ensino médio, eu vejo que a gente tem que trocar o material didático por um tablet, ter os livros dentro daquele tablet, com internet, as aulas acontecerem à distância e presencial. A aula presencial para gerar o network, a aula presencial para gerar ali aquela socialização do aluno. Desenvolver habilidades sociais, né? O conteúdo ele vem mudando. Por exemplo, hoje o conhecimento está na internet. Então, eu não preciso ir numa escola
para ter conhecimento. Eu entro aqui num canal, eu gosto muito do canal Buenas Ideias de História. Eu sei a história do Brasil inteiro ali. Ele é imparcial, ele vai contando as histórias, eu sei. Então, o conhecimento está lá, mas a socialização não está online. Mesmo que você fala, não, ele está conversando com a outra pessoa, eu acho que não. A socialização, ela tem o nosso gestual, ela tem o poder da conquista, ela tem o poder de persuasão um sobre o outro. Então, isso tem que continuar acontecendo no ambiente escolar. Mas eu vejo que do ensino fundamental 2 para cima, pegando o ensino médio, e uma transformação que o Brasil tem que ter, que é de ensino técnico. Né? Hoje o Brasil a gente demora a formar o nosso jovem, a gente forma o nosso jovem com 24, 25 anos na faculdade. E ele não é técnico. Então, com 18 anos de idade, o que eu vou fazer da minha vida? E a gente viu nesse momento de pandemia que a gente precisa de técnicos. O que a gente está precisando? A gente precisa de todos os setores, pessoas trabalhando. Hoje a gente precisa de enfermeiro, hoje a gente precisa de técnico de informática. Hoje nós estamos... E o Brasil já precisava disso. Então, acho que isso tem que ser acelerado. O que você acha dessa visão minha e desse ponto meu? Não, é muito bem pontuado, né? A única questão, assim, que talvez eu não concorde muito é nos anos iniciais, sabe? As crianças pequenas. Vou falar assim, no setor privado, né? Mas como que eu, se não tiver uma capacitação, vou fazer o papel de professora dentro da minha casa? Alfabetizar uma criança é muito difícil. Eu sei porque eu tô penando aqui em casa, tá? Com os meus pequenininhos. Não, imagino. Então, você entendeu? É uma habilidade. E a sociedade mudou. Se isso era feito antigamente, é porque tinha muito menos mulheres, né, trabalhando fora. Hoje essa realidade já não é. Tem mulheres que chefiam a família, né? Então, Sim. eu acredito nessa revolução que vai acontecer, já está acontecendo, só que ela está sendo desordenada. Ela vai passar ainda pelo processo de adequação para a realidade mesmo, né? Não de qualquer forma igual está sendo feita. Ela vai acontecer, só que ela vai ser diferente para cada grau de idade das crianças, né? Isso que você falou do tablet, de informação, é muito bacana a sua pontuação, por quê? A criança, aliás, a maioria das pessoas, na verdade, associam muito mais quando você escuta e vê. Porque o seu cérebro associa aquilo. Então, imagina você ter uma aula no YouTube, onde você tem todos aqueles recursos gráficos que você pode mostrar do que você está dentro, né, numa lousa escrevendo, o aluno só fica lendo e tem que ficar imaginando como que as coisas foram. Ou são, né? Dependendo da aula. Fica muito mais interessante. Inclusive, se a gente andar um pouquinho mais no tempo, para frente, acredito eu, você, hoje com a inteligência artificial e também a imagem 3D, né, as projeções de imagem, você traz o professor para dentro da sua casa. Então, se eu projetar uma imagem, então, no futuro próximo, você vai ter o professor dentro de casa, né? E, Bianca, só para mandar um abraço para o meu amigo Guilherme, Matheus, tá todo mundo aí assistindo, o Guilherme também faz parte lá do novo Juiz de Fora, né? Eu vi... Minha irmã entrou aí também, eu tenho que mandar um abraço para ela, senão ela fica chateada, sabe? Ela fica brava, nossa, você não... travada nela. Deu uma travada aqui. Ô, Bianca, coisas da tecnologia. Mas eu vou partir agora para o nosso módulo 2, para a gente dar continuidade, porque temos aí bons assuntos interessantes pela frente. Vamos falar um pouco sobre processos digitais e certificados digitais. Vou te colocar aqui a posição minha que eu acho que vai acontecer, e que já vem acontecendo, de estudo que eu acompanho e gosto, tá? E aí depois você entra com a sua abordagem. Primeiro eu vejo o seguinte, o blockchain, ele tem que entrar para com certeza, dar uma transparência e uma tranquilidade nas negociações, né? Mas eu vejo que o certificado digital, principalmente eu vou citar um exemplo aqui da CNH. Pô, não adianta nada o governo federal, ele faz uma CNH digital e ele não autoriza ela como ela sendo um certificado válido para o Brasil. Ou seja, de qualquer jeito, eu tenho que receber a minha carteira de papel e a minha, tudo bem, ela vale, mas ela não tem o valor, então, fidedigno do negócio.
de tal forma que, imagina, o maior gasto do Detran MG hoje é para enviar a carteira pro motorista. Se eu opto por uma carteira digital, certificada, com blockchain, com tudo aí por trás, com toda a tecnologia por trás, se eu tenho essa opção, você não concorda que eu não preciso receber a carteira de papel? É menos um custo para o Estado, é menos uma burocracia, e eu vou estar ali com a minha CNH, da mesma forma que a gente pode ter a identidade digital, o CPF digital. Eu tenho o certificado digital, porque você também deve ter como empresa, né? Você deve ter o Uhum. certificado digital. Eu tenho porque eu preciso assinar, e aquilo é válido. E aí a gente pensando no futuro, levando lá para frente, para o extremo, poxa, todo o processo entre advogado e cliente ele pode ser digital. A gente pode partir de uma conferência, no qual dessa conferência a documentação vai para ele já assinada digitalmente, ele já dá entrada no fórum digitalmente, e ainda a conciliação pode acontecer as primeiras digitais, de forma online. Né? Então, Uhum. essa certificação, o poder da tecnologia, ele está aí. Com isso, o que a gente reduz? A gente reduz pessoas andando na cidade. Então, a gente começa a ter economia, a gente começa a preservar o meio ambiente, a gente começa a dar clareza nas negociações, já que pode ser tudo gravado, pode ser Uhum. tudo auditado. Então, eu penso muito que o certificado digital e os processos digitais, eles tendem a acelerar, e é um ramo que as startups podem começar. E que essa pandemia, a pandemia virou a chave, né? A pandemia falou o seguinte, olha, mundo, esse mundo analógico a gente não quer mais não, esse mundo agora vai ter que ser digital e acabou. Porque você não vai poder ter a mesma confraternização que tinha antes, pelo menos nos próximos 6, 7 meses, acredito eu. E o que você pensa disso, da parte do certificado? Na verdade, os poderes públicos, né, Detran, prefeitura, fórum, eles são muito atrasados aqui no Brasil em relação ao uso da tecnologia nos processos. É igual você falou, é um absurdo eles disponibilizarem a carteira digital, mas você ainda assim ser obrigado a ter o de papel. Você ainda assim tem que carregar isso. Sendo que hoje a polícia, por exemplo, se eles param a gente, se eles digitarem o nosso CPF, eles têm tudo ali. Eles vão saber que você tem uma CNH. Mas não, você vai ser multado só porque talvez você esqueceu o seu documento por algum motivo, você entendeu? Hoje você Sim. precisa abrir uma empresa, você tem que, apesar de já ter partes do processo digital, você ainda tem que ir levar seu papel lá na prefeitura para dar entrada. Para quê? Para que É um absurdo. disponibilizar de tanto recurso que é desnecessário? Você entendeu? As empresas hoje tentam fazer tudo digital. Por quê? É menos papel, é menos impressora. Ali tá salvo, você coloca na nuvem, você não vai perder aquilo. Você entendeu? Não tem risco de pegar fogo, não tem risco de nenhum desastre, você acaba perdendo documentos, né? As empresas, elas estão anos-luz à frente dos processos que são regularizados pelos órgãos públicos, né? E isso tem que mudar. Para que nós temos tantos documentos? Não podemos ser um único. É, Há muito tempo eles falam que vão unificar. Muito tempo não é é. feito. Hoje você pode usar, por exemplo, fazer uma carteira com chip de reconhecimento e fazer exatamente igual a gente faz com certificado digital. E aí você vai lá e Sim, assina as coisas online. Resolvido. Você não precisa de cartório para ficar autenticando o documento, que de vez em quando é da própria prefeitura, você tem que lá autenticar sua assinatura. Vamos usar assinatura digital. Sabe? há Hoje uns tem anos processos atrás, que estão parados, né? Porque as prefeituras estão fechadas e eles não fazem home office, só pode trabalhar dentro da prefeitura. Isso é até bom, porque tem usuários que, como eu disse, não sabe usar a rede e vai acabar estragando um servidor da prefeitura. Aí não vai ficar legal, né? Tudo bem. Mas se tudo fosse digital, a prefeitura não tinha parado do jeito que parou. Você entendeu? nossa, você falou tudo. Justamente, o setor público, nesse momento, se fosse todo digital, ele não tinha parado. Inclusive, funções como de oficial de justiça, o próprio judiciário, ele não teria parado. Né? E quando você abordou um ponto interessante, quando você disse digitalização de documento. 2005, 2006, não, foi um pouco mais para frente, 2009, eu tive uma conversa com um amigo meu, ele queria muito montar uma empresa de digitalização de documento. Porque ele, na região dele, os bancos chegavam lá, alugavam galpões para colocar todos os papéis, no qual os órgãos públicos exigiam ali 5 anos. E exige até hoje. E Né? exige. Você não pode ter, não, exige até hoje. Então, quer dizer, poxa, a gente com certificado digital, autenticando aquele documento, eu poderia ter num HD, ao invés de eu ter um galpão. Quer dizer, o banco, isso é custo Brasil, porque as pessoas às vezes não acreditam, não, mas é custo Brasil, porque se o banco tem que alugar um galpão para ele meter documento lá dentro, ele vai te emprestar dinheiro caro, porque ele vende dinheiro. Uhum.
né? Se a gente fosse conseguir dar essa economia para o outro lado. Então foi muito boa você ter pontuado isso. Eu acho assim, excelente essa pontuação. O Matheus, até aqui, para nós, Matheus Brandão, diz o seguinte: é muito pesado nessa economia. E é o que a gente disse, que esse custo ele vai ficando pesado, 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 e está na hora da gente deixar rápido, transparente e deixar econômico, né? Deixar a parte de certificação toda digital econômica. Aconteceu um fato comigo interessante, só para complementar isso aí, o certificado digital venceu. Aí, eu estava no período para vencer, eu recebi o aviso, liguei para a prefeitura remarcava comigo, 15 dias depois falei, eu vou parar de tirar nota? Falei, então eu paro de trabalhar, porque eu preciso de 15 dias para tirar o certificado, porque isso não é online, já renova automático. Não, o senhor precisa vir cá, pegar um outro token. Olha que coisa louca. E não, fiquei uma semana praticamente sem tirar nota. Você já deve ter passado por isso aí. Isso é o que a gente fala, o Estado ele burocratiza demais os processos de empreendedorismo. Né? O Estado precisa deixar a gente produzir, até para eles mesmo colher impostos, que, diga-se de passagem, são altíssimos aqui no Brasil, né? Eles ainda criam entraves desnecessários. É preciso digitalizar, modernizar todos esses processos. E a gente não está falando só de deixar o empreendedor produzir, mas a gente está falando de economia de pessoal, enxugar a máquina pública. A gente está falando de economia de recursos naturais, sabe? Vamos parar de ficar usando papel, gente. Vamos parar de cortar nossas árvores. Não tem necessidade. A gente está falando de economia de cartório. O brasileiro, né, as empresas gastam fortunas com cartório por causa de autenticação. E pior, tem autenticação que perde validade. O documento deixou de existir, deixou de ter a garantia dele. Uai, eles estavam pedindo para certidão de óbito. Tem base, você autenticar uma certidão de óbito, ela já não foi autenticada ali. E é o próprio cartório que emite. Olha o absurdo. O próprio cartório que emite. Ó, chegou mais uma turma nova aí, Bianca. Eu vou dar um salve para eles, meu amigo Roberto, Bigu, Gustavo Martins, o Saulo. Essa turma é gente fina, estão sempre aí comigo, sabe? Então tem que dar um raio para eles aí, ajudando. Certinho. A gente tem um grupo de amizade aqui em Belo Horizonte muito grande. Às vezes a gente pensa diferente, mas esse pensamento diferente, igual mesmo a nossa similaridade de posição, a gente constrói um mindset diferente, né? Uhum. São esses pensamentos aí que faz a coisa andar, né? E eu gosto muito de bater papo com essa turma minha, são assim, gente que faz acontecer de verdade, não é só aquele que fica resmungando sentado no sofá, não, sabe? Não aquela turma boa. Aqui, o Fabrício até mandou um eu aqui, o Fabrício Lima, gente, só para saber. Inclusive, ele doou um livro para mim sobre os rios de Belo Horizonte, assim, um livro fantástico. O Fabrício Lima, para quem não sabe, que interligou a gente, né, Bianca? Falou, ó, faz uma live lá com a Bianca, vamos pôr esse tempo para andar aí, cara, vamos pôr para conversar. Ô, Bianca, agora vamos entrar num assunto assim, que eu acho que a turma vai gostar bastante, que é fim do dinheiro físico. E eu gosto muito dessa ideia, eu tenho uma posição sobre ela até meio polêmica, mas e aí, qual que é a sua posição? O que você acha disso? Vamos começar com polêmica, então. Fala sua posição aí, qualquer coisa a gente já taca fogo na conversa já. Então tá, você quer que eu comece aqui então? Então vamos embora. Bom, é o seguinte, o que eu penso sobre o dinheiro físico, eu sempre gostei de acompanhar o Bitcoin. Olha para você ter ideia, eu deixei de comprar Bitcoin a 27 centavos de dólar, né? E eu sempre gostei dessa tecnologia. E quando eu vejo o dinheiro físico ele caminhando, eu olho para a nossa economia, o dinheiro de papel, primeiro, o pessoal não entende talvez o que é o dinheiro. O dinheiro é uma relação de troca. Então, por exemplo, eu estou com você aqui nessa live. Eu tenho o meu valor, você tem o seu valor, nós estamos passando um conteúdo para o público que assiste se quer ou não, ou um patrocinador que paga a gente ou não para estar aqui. Nós temos um valor. O nosso valor, perto do... acho que é Gustavo Lima, o cantor lá, né, que deu um show. Pô, o valor dele, mesmo que na nuvem, mesmo intangível, é um valor muito alto. O patrocinador vai pagar mais. Uhum. Então, o dinheiro ele nada mais é do que uma troca. O que o nosso patrocinador ganha com isso, né? No nosso caso aqui, nós estamos fazendo de forma voluntária, gratuita, e estamos atraindo um público que está consumindo um conteúdo que a gente preparou para essa noite. Uhum. Mas o que o pessoal acha que não entende, às vezes eles pensam o seguinte, nossa, então é muito simples, o governo tem uma maquininha, ele produz o dinheiro, gera aquele mundo de dinheiro e paga as suas contas. E não funciona assim, o dinheiro ele tem que ter um lastro. Então o que eu falei assim, que eu vou trazer de polêmica para essa noite, é que
Lá nos anos 90, eu era muito a favor do Banco Central, no qual ele tivesse um câmbio flutuante. E eu cortei isso. O Bianca ficou escuro, agora voltou. E eu cortei isso. Hoje eu sou a favor, não sou a favor de Banco Central, acho que o dinheiro ele tem que ser um dinheiro lastreado, assim como era na época do Império. Se nós temos 10 quilos de ouro, então nós temos, sei lá, 1.000 notas que equivalem àquele patrimônio nosso, e a gente faz trocas. Porque quando eles têm um Banco Central por trás, é um monopólio estatal que fica controlando a economia. Uma hora ele abaixa a taxa Selic, aí o dólar vai subir, mas o mercado aqui dentro vai dar. Uma hora ele sobe a taxa Selic, aí o dólar entra de novo. E a gente que é cidadão fica refém disso aí. Né? A gente fica preso nessa história. Então eu vejo que o dinheiro digital ele chegou com os bancos centrais também, mas eu vejo que o dinheiro privado, as criptomoedas chegaram e não tem volta. E nessa crise toda, se você olhar, elas se comportaram muito bem, elas não perderam valor, se você olhar tanto o Bitcoin quanto se você olhar o Ripple. Né? O Ripple iniciou a crise a 75 centavos, ele está a um real, um e pouco. Uhum. Né? E ele vai a 1,30, ele tem uma oscilação, mas eu acho que as trocas no mundo digital, elas vão se dar pelo dinheiro digital. E isso faz surgir um banco tipo o Inter, faz surgir um Nubank, faz surgir aquela fintech que empresta dinheiro, faz surgir aquele, a gente pode dizer, os crowdfunding, né, os financiamentos coletivos acontecendo. Então, acho que veio para ficar e surgem novas oportunidades. O dinheiro digital ele surge novas oportunidades nesse mundo que a gente está começando ele agora. E o que você acha aí sobre isso aí, sobre o dinheiro digital? Eu analisei para a gente conversar sobre outro prisma, você entendeu? Porque Sim, claro. O que eu avaliei, né? Como a gente está falando, seria um pós-pandemia. A gente não vai perder nossa moeda, que é o real, né? Pode se transformar, como já aconteceu do Cruzeiro para o real, mas o Brasil tem a sua moeda oficial, que é o real. Mas o que precisa acontecer, e já deveria ter acontecido, como já aconteceu na China, é o real deixar de ter nota. Para você produzir 5 centavos de moeda, você gasta 30 centavos. Então, em torno do que é produzido na Casa da Moeda, é 40% a mais do que aquilo que ele produz. Se ele produz R$1.000, ele paga 1.400 para produzir aquele R$1.000. E para quê? Se hoje a gente já tem a tecnologia, os bancos, transferência, pagamento digital, né? Os cartões, crédito ou débito. A gente não gosta de usar crédito, usa só no débito, mas não precisa do dinheiro em espécie. Você entendeu? Você consegue até rastrear o dinheiro de forma mais precisa se o dinheiro for só digital. Você evita, por exemplo, com a pandemia, né? Eles estão falando para você evitar de usar dinheiro, né? Porque o dinheiro é sujo, né? Você vai lá, saca o dinheiro, você não sabe quem que usou aquilo, se alguém tossiu na sua nota. Então, eles estão falando, usa todos os recursos digitais que você tem. Por que a gente não faz isso de forma definitiva? Você consegue avaliar quanto que a gente poderia reduzir de corrupção, tanto no setor privado quanto no setor público, se a gente tivesse essa rastreabilidade melhor, que é com o dinheiro digital? Então, isso é uma coisa que o governo precisa avaliar. E a gente fala de novo, redução, né, do custo para o Estado, né? E a gente conseguiria melhorar até as relações comerciais. Porque você muito bem pode ir lá pagar um fornecedor seu no dinheiro e ser assaltado. E aí? Sim, nesse ponto de vista seu, eu não analisei por esse lado, né? Mas analisando dessa forma, realmente é fantástico. Inclusive, quando você pega a transferência dos bancos digitais, vou dizer que o Inter ou o Nubank, eu não precisava do cartão, olha para você entender. Se eu chegar num estabelecimento e falar pro cara aqui, qual que é a sua conta aí? E transferir, na hora ele recebe o dinheiro via transferência. Então, acredito que esse facilitador, e aí novamente a gente entra no quesito, economia na Casa da Moeda, que não vai ficar imprimindo dinheiro. Então a gente tira o número circulante de nota. Com isso a gente ganha em saúde, já que a vida inteira eu escutei minha mãe falando: ah, não, você põe a moeda na boca não, menino. A nota é suja, dinheiro é sujo. Pelo amor de Deus, tanto ia falar que dinheiro é sujo que fugiu de mim. Eu tenho que falar, não, não é sujo não. Deixa ele de mim. Mas a gente ganha com isso, com essa parte do dinheiro da gente não precisar tocar em nota, né, das transações. E o governo ganha muito. Eu me lembro que em 1990, o Collor foi o primeiro cara a falar assim, não, a partir de agora é cheque nominal. Por quê? Você existia ali, nego, dando cheque para tudo quanto é lado, sem rastrear o dinheiro. Então ele vem com o cheque nominal e começa a rastrear o dinheiro. Pelo menos acaba um pouco ali os contrabandos, acaba a sonegação. Um pouco, né? Porque aqui nesse Brasil
O pessoal inventa moda sempre. Mas eu vejo que Criativo. é criativo. Eu vejo essa análise sua muito, muito legal. Realmente, você inibe e muito a parte de sonegação. Você passa a ter um controle, inclusive das criptomoedas, que entra e sai. Não sei até quando é bom e até quando é ruim, porque senão o governo vai ver você acumulando um patrimônio, aí numa crise igual a essa, já estão querendo fazer lei para o cara ir lá no seu patrimônio e confiscar a sua poupança. A gente tem que tomar um cuidado enorme com isso, né? Mas isso é até o próximo tema que a gente vai debater, né? Se a gente não mudar o perfil definitivo dos eleitores para renovar a casa, colocar pessoas sérias, sabe, que estão comprometidas com o crescimento do Brasil de verdade, nada vai adiantar, nenhuma mudança. Porque sempre o setor privado, as pessoas físicas vão sofrer, porque a gente não consegue fiscalizar o Estado. E hoje a gente teve um exemplo disso. Né? O Sérgio Moro pediu exoneração, por quê? Porque o Bolsonaro está incontrolável. Então, se a gente não tiver uma casa política limpa, que vai fazer, né, leis em prol da sociedade, não vai mudar, a tecnologia não vai fazer milagre. Não, a tecnologia ela ajuda, ela nunca faz milagre, né? Eu concordo com vocês. Ó, tá entrando mais uma turma bacana aí, a Ana, o João Carlos Amaral. João Carlos Amaral é um repórter aqui da região nossa, ele legal. é benquista aqui, é um cara do bem, sabe? O cara que tá sempre acompanhando a gente aí, graças a Deus. Um abraço para ele. Mas, ô Bianca, eu concordo com você. A tecnologia... Bom, igual você, eu vim do setor de tecnologia, então a gente sabe o tão quanto é valioso ter a tecnologia na mão. E se tratando de dinheiro, eu vejo o seguinte, eu acompanho muito alguns países que já começaram com essa transformação digital, com a abertura do mercado, por exemplo, a Eslovênia é né, nós temos também aí também a Finlândia, Polônia. Esses países vieram abrindo o mercado e eles vieram adotando tanto o dinheiro digital, quanto as relações com a criptomoeda. A Europa inteira adotou relação com criptomoeda, né? E os Estados Unidos. Então, eu acho que essa liberdade de você ter ali, primeiro, o dinheiro que você quer. Inclusive, uma coisa que eu anotei no dinheiro digital, a importância dele, eu anotei aqui até para a gente colocar isso em debate, é a defesa do seu patrimônio. Porque não necessariamente eu preciso ter dinheiro digital em real. Eu posso comprar dólar, comprar uma ação da Petrobras lá nos Estados Unidos, está $5 a ação dela, deixa lá. Meu patrimônio tem dólar. Numa maluquice do mercado igual foi hoje, que o dólar saiu de 5,40 para 5,70, meu patrimônio está protegido. Mesmo que a ação da Petrobras caia lá. Então, qual que é a facilidade da tecnologia e que os governantes também eles têm que entender, igual tentaram colocar a lei aí, né? Sempre volta essa lei, vamos tarifar grandes fortunas. Não vai adiantar, o cara pega o capital dele e coloca em outro lugar. É uma lei só para inglês ver. E nós vamos perder os bilionários do Brasil que injetam dinheiro na nossa economia. E o pequeno, porque o pequeno um dia vai ser grande, ele vai querer ir embora do país, ele não vai querer gerar negócio aqui. Né? Então, o dinheiro virtual, eu sou muito fã, eu acho que vai acontecer, que eu acho que não tem volta. E analisando nesse seu ponto de vista, que é o ponto de vista econômico para o Estado, ele é fenomenal. Né? Olha o que aconteceu aqui. Quando aqui, ó, mandaram uma perguntinha aqui, eu vou até ler aqui para nós. Aqui, ó. Aqui nos Estados Unidos quase não se usa dinheiro e os cheques são todos nominais. Há alguém ou algum lugar. É o que eu falei, ou seja, não se usa o dinheiro, o cheque é nominal, digital, aquela coisa vai embora, alguém ou algum lugar. E as coisas funcionam, né? Então, a gente tem que trazer essas coisas que estão funcionando para o mercado nosso aqui para o Brasil, para fazer de fato as coisas acontecerem. Né? Hoje então eu penso muito a gente está com a tecnologia na palma da mão, literalmente. Né? Nossos celulares hoje tem vezes que a gente nem precisa ir para a empresa, porque você consegue trabalhar do seu celular. Então você consegue fazer pagamentos, você consegue fazer transferência, você consegue falar com o seu gerente do banco, você consegue fazer inúmeras coisas no seu celular. É muito mais seguro do que você ficar andando com dinheiro. É muito mais prático, é muito mais rápido. Você entendeu? O próprio banco onde você deposita seu dinheiro tem uma responsabilidade de segurança com o seu dinheiro. Sabe? Então, isso é uma evolução que vai acontecer, precisa acontecer, e nós, mais uma vez, estamos atrasados. Acredito, novamente, pós-pandemia, a pressão popular, tanto de pessoa física como do setor privado, para esse alinhamento, tem que acontecer. É um caminho sem volta. Quando você diz a proteção do seu dinheiro, isso é interessante também. Por exemplo, o Nubank, até R$ 250 mil dentro dele, ele te repõe o dinheiro por qualquer problema que tenha.
Uhum. Inclusive, quando você coloca o dinheiro nele, você tem ele já fica investido. Hoje é um dos melhores investimentos que está tendo. Você deixar seu dinheiro parado, tudo bem, melhor do que a poupança. Né? Não é um dos melhores, mas é melhor do que a poupança. Então, a gente estava, outro dia, eu estava discutindo com um grupo nosso, o pessoal estava falando sobre a. Beleza, eu vou comprar uma criptomoeda numa casa de câmbio. E se alguém roubar aquilo ali? Não, se alguém roubar aquilo ali, aquela casa de câmbio, ela te restitui, tem um seguro. Não é em qualquer lugar, não estou chegando ali comprando um Bitcoin numa casa de câmbio na Rússia, não. Eu estou escolhendo uma casa idônea, tem muitos anos, né? Senão daqui a pouco o cara comprou um Bitcoin lá na Venezuela, na casa de câmbio da porra. Aí tá de Não tem sacanagem, né? jeito, né? É Mas essa importante. proteção, ela existe. Uhum, é importante você usar instituições sérias para qualquer transação que você vai fazer, né? E essa modernização com o dinheiro digital ela é mais que necessária. Já estamos atrasados já nessa questão. Inclusive, na verdade, agora que as pessoas estão começando a se familiarizar sobre investimento em bolsa de valores, né? Investir fora do Brasil, né? Tá tendo essa revolução. E isso, É. depois pandemia, é uma coisa que vai ter que ser avaliada. E é uma forma de você enxugar a máquina pública, é uma forma de você dar mais segurança para o seu patrimônio, é uma forma de você se proteger, né? Contra possíveis doenças, né? De contato, proteger o meio ambiente mais uma vez, sabe? Então, pós-pandemia tem um grande potencial da gente revolucionar o Brasil, mas a gente precisa fazer a pressão necessária para que o governo entenda esse momento que a gente está vivendo e não ficar criando outras crises. Então, o governo ser mais enxuto, ele não pode querer burocratizar demais. Você falou sobre Bolsa de Valor, ano passado, 2019, nós dobramos o número de CPFs na Bolsa de Valor. Então foi 100% de CPFs que entraram na Bolsa de Valor. Mas a nossa Bolsa ainda é muito pequena. No Brasil, se eu não me engano, nós temos 400 empresas na Bolsa, enquanto nos Estados Unidos são 8 mil empresas. Né? Mas a gente Então, cai quer dizer, naquele é muito assunto pouca lá, é difícil você liberdade empreender no econômica. Brasil. Sim. É difícil. Então, é um ambiente hostil. A gente tem leis trabalhistas extremamente hostis. Né? Quando você vai contratar um funcionário, você já sabe que o seu patrimônio está, em parte, na mão dele, porque não existe o que você faça que você consiga proteger 100% a sua relação com o seu funcionário, né? Com o seu colaborador. E a gente tem esses sindicatos que pesam em cima das empresas, sabe? Então, empreender no Brasil é muito difícil. A gente está falando que no Brasil, 88% das empresas são micro e pequenas empresas. Não são essas empresas multimilionárias que as pessoas imaginam e que tem aquele carrasco como chefe. São empresas pequenas, familiares. O brasileiro. Sim, o brasileiro ele tem ainda essa mentalidade, né? Inclusive, a gente pode falar um pouquinho aqui dessa pauta que você citou, sobre o mercado de trabalho. Eu acho, eu estava até conversando hoje à tarde com um amigo meu, a relação de trabalho ela vai mudar, porque não tem como mais um empresário ou um empreendedor manter uma CLT do jeito que ela é. Por exemplo, vem um momento de crise, você demora a mandar o pessoal embora, porque você não fica sem recurso para mandar, e o cara, tanta coisa que você tem que pagar que você não aguenta pagar, e na hora de contratar, você não quer contratar, porque você sabe que primeiro seu caixa zerou. Você não vai você não vai colocar dinheiro lá de novo, seu caixa está zerado, você não vai arriscar. Então, até você começar é lento. E as pessoas destituem, elas não analisam bem quando a gente pega os Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos entrou em crise, ele demitiu rápido. Mas na hora que ele voltar, ele contrata rápido, é tudo contrato. Então a coisa anda. E aqui no Brasil parece que a gente fica criando dificuldade para depois vender facilidade. E é o que você falou, o pior da situação é o seu patrimônio. Você como empreendedor, você colocou dinheiro no negócio, você empreendeu e daí a pouco, poxa, tive funcionário meu, colaborador que saiu, que quando ele sai da empresa, você fala assim, nossa senhora, se esse cara me entrar na justiça comigo, mesmo eu estando todo certo, eu ainda corrijo perder para ele. Ele não arriscou um centavo do patrimônio dele. Né? E eu acho que a figura do Brasil está mudando com isso. Nós estamos atraindo mais empreendedores. Igual você falou, 80% da nossa nação são de microempreendedores. E nós vamos continuar caminhando para isso. Eu acho que a crise vai trazer mais empreendedores de uma empresa só. Hoje um amigo meu falou assim comigo, nós teremos mais empreendedores de uma empresa só. E de fato, o cara vai trabalhar ali por conta própria, na casa dele, PJ, ofertando serviço para outros, e aquilo vai acontecer, querendo ou não. É exatamente um ponto que eu queria levantar. Porque as empresas estão descobrindo agora formas de economizar através do home office, certo? Vamos pegar um exemplo de contabilidade, por exemplo, que é fácil de você analisar, né? De você visualizar.
né, as empresas de contabilidade estão trabalhando mais do que nunca, né? Porque toda hora está uma medida diferente, os empresários estão desesperados e só podem contar com o contador para dar esse apoio que está faltando nessas relações com o governo nesse momento, igual você ponderou. Aí o contador que tem um escritório de contabilidade jogou todos os seus funcionários para trabalhar de casa, em home office, né? De repente ele depara assim, para que eu estou pagando aluguel do escritório, internet, energia, água, se eu consigo otimizar o mesmo trabalho pelo home office? Para que eu vou ter funcionário se eu simplesmente posso contratar uma pessoa que especialista em departamento pessoal, terceirizo ela, ela vai te prestar serviço, ela vai ter acesso ao servidor para jogar todas as informações lá, ela sabe qual é o cronograma, você entendeu? Ela sabe o que ela tem que fazer, pronto, ele não tem funcionário. É muito mais fácil você quebrar um contrato do que você demitir uma pessoa e você continua mantendo seus clientes. Só que agora você vai ter PJs trabalhando para você para fazer aquilo que você contratava funcionário. Claro, a pessoa sim. vai enxugar o custo dele muito. Porque você contratar um funcionário, você sabe, se você paga R$1.000, ele te custa 2, na verdade, né? Se você contrata uma empresa, se você paga R$1.000, você paga R$1.000 para a empresa e não tem 13º, não tem férias, não tem auxílio de nada que você tem que dar, é aquilo que você contratou e ponto. Então, isso já é feito muito na advocacia, porque tem advogados que são especialistas em criminal, mas se chega um cliente que é familiar, ele conhece o advogado familiar, terceiriza ali, ele que faz o serviço, ele ganha a comissão dele. E esse é o futuro das relações. Sim, acredito também. Só dando mais um alô aí para a turma que chegou, Cristiano Barcelos, o Cristiano também, Paoli, trabalha comigo, hein? E o Cristiano Barcelos é um grande amigo. E o João está perguntando para nós aqui o seguinte, Bianca, e sobre as startups, Cris? Como vai ser aí? Primeiro é o seguinte, tem uma lei de 2019 que habilitou as startups a operarem até R$80.000, muito estilo microempreendedor individual, né, para dar um gás ali para elas começarem e ali você não precisar ter todo aquele aparato para montar uma empresa, né? Ela não é limitada e ela é uma startup de tal forma porque eu posso ter 2, 3 sócios ali e até R$80.000 eu posso levar sem a necessidade de virar uma empresa completa. Então essa lei foi de 2019. O que eu vejo para as startups é o melhor ambiente. Todo ambiente de crise ele é excelente para quem vai empreender com novidade. E existem duas startups. Existe a startup que ela muda o processo, que ela vê uma empresa e fala, não, vou melhorar. Igual você citou aí, poxa, hoje trabalha home office. Então, a startup que treinar alguém para trabalhar home office, hoje tem mercado. Porque se você tem uma pessoa ali de 40 anos de idade ou acima, que ainda não tem familiaridade com o home office, você pode montar uma empresa para estar trabalhando ali para ela. Ó, a Bianca deu uma caída. Voltou aí, Bianca? Voltou. Não, voltou. Então, eu estava dizendo o seguinte, que hoje, por exemplo, se você montar uma startup para treinar pessoas a trabalhar home office, é um mercado que surgiu. Porque tem um tanto de gente com dificuldade. Né? E existe a startup da inovação. Poxa, a startup da inovação, nós temos um ambiente do caramba para ela. Primeiro, é um ambiente para se mexer com pandemias. Porque foi a primeira vez que primeira vez não, mas no mundo moderno, é a primeira vez que chega uma epidemia no qual a gente fica dentro de casa, que a gente já sabe mais ou menos lidar. Né? Que foi diferente da gripe espanhola, que estava todo mundo lá na rua e tal, andando com máscara, mas enfim, nós aqui ficamos em casa, pô, não vamos contaminar, vamos segurar o sistema de saúde, a comunicação foi maior. Então eu acho que vai ter muita novidade nessa área, vai ter muita gente pondo dinheiro nessa área, na área de saúde. Né? Então eu penso isso. O que mais você vê aí sobre startup e esse início aí de uma empresa e esse cenário para nós? É igual a gente estava conversando antes de começar, né? Esse momento de pandemia é a oportunidade para quem tiver criatividade e para quem tiver disposição, porque empreender não é fácil. Não importa se pela startup é mais fácil ou não, você entendeu? Menos burocrático, digamos assim. E eu achei interessantíssima a sua pontuação sobre uma startup, por exemplo, de ensinar como trabalhar em home office, porque é extremamente inteligente, né? As empresas colocaram seus funcionários em home office e eles não sabem trabalhar. Só hoje nós tivemos 5 servidores com ransomware, porque eles ficam acessando links, links com malware. Complicado, né? E aí ataca os servidores. Eles não entendem que eles estão em casa, mas eles estão acessando o servidor, então eles estão comprometendo a estrutura da empresa. Né? Então, quem tiver a inovação, a criatividade, como diz o ditado, né? A necessidade é a mãe da inovação, né? Da inovação, a necessidade é a mãe da inovação.
Da Da invenção, invenção. da inovação, da invenção. O amigo meu aqui, o Cris, ele até colocou uma pergunta, acho bom a gente pontuar agora, antes da gente mudar a pauta, que nós também já estamos indo para os minutos finais. Importante, ele colocou sobre o comércio, com um amigo dele tem uma empresa, enfim, aluga, tem um galpão de 15 mil, está tendo que demitir. Esse negócio de fechar o comércio foi uma dureza, porque realmente aquele cara que estava com caixa baixo e que ele precisa diariamente receber para rodar, fazer o fluxo de caixa dele, ele está numa situação apertadíssima. Eu não sei aí no Espírito Santo como é que está, mas aqui em Belo Horizonte, hoje eu passei a minha parte da manhã dando conselho para empreendedores e conversando com empreendedores. Quem sou eu para dar conselho? Até tem uns que são muito mais experientes que eu. Mas eles me ligando, pô, Laguna, o que eu faço? Estou nessa situação, estou nessa situação. E eu fui ajudando da forma que eu posso, que eu também estou numa situação. Fui ajudando da Uhum. forma que eu posso, da forma que eu penso. E penso que a gente deveria voltar ao comércio, obviamente, com todas as normas de saúde, para não deixar morrer a engrenagem da economia, porque senão nós vamos ficar agonizando. Em vez de eu morrer de uma coisa, eu ficar agonizando até lá na frente eu morrer. Ou pegar dinheiro emprestado com o banco, vai ser muito pior. Como é que tá a situação aí? Conta para nós, acho que tem uma turma Aqui querendo estava ouvir isso aí. começando a melhorar, assim, as pessoas estavam voltando a investir, o desemprego estava diminuindo, tava assim, um cenário promissor, né? Mas ninguém estava esperando por isso, porque as pessoas estavam começando a investir, mas investindo acreditando que 2020 ia dar certo, e todo mundo foi pego de surpresa. Aqui está todo mundo em pânico, né? Assim como todo o Brasil, mas é importante ressaltar, assim, que antes das pessoas pensarem em fechar o comércio, principalmente comércio, né? Porque comércio é loja, na maioria das vezes. Elas precisam estudar outros meios. Por exemplo, o marketing digital. Tira sua empresa física e transforma ela em virtual. Principalmente empresas que vendem tecnologia. Vender um microchip, vender um computador, você consegue fazer isso tudo pelo computador. Roupa é mais difícil, que as pessoas gostam de provar. Mas tem um mercado muito grande no marketing digital para as pessoas explorarem. A gente vai ser É, mais o, digital do que nunca depois dessa pandemia. As pessoas têm que aprender a se renovarem nesse momento. e o momento é agora, né? E O o momento momento é é agora, agora. porque virou a chave, tudo que você pode experimentar, o mercado tá aí, ó, experimente, porque se der certo eu vou comprar. Então agora é a hora de experimentar mesmo, né, as novidades e testar outras maneiras. Bianca, nós vamos ter que acelerar aqui, senão daqui a pouco, porque a live é 1 hora só, sabe? Mas Vamos. agora vamos falar um pouco sobre política 4.0, novos eleitores. Você quer começar e eu finalizo, ou você quer que eu comece aqui o que eu Não, penso e posso tal? falar. Eu adoro esse assunto, ainda mais esse pessoal que é postulante, é vereador, né? Adoro ficar falando É, de eleitor. Justamente. Eu vejo o seguinte: a eleição, desde 2010 para frente, principalmente com a internet, o eleitor mudou. Né? O eleitor ele deixou de ser aquele cara que só consumia. Hoje ele consome e propaga. O que era só consumir? Antigamente a gente via a televisão mandando notícia para nós, aí nós conversávamos, interagimos no nosso núcleo familiar ou no núcleo de amigos, muito pouco, núcleo dos bares ali, dos clubes, e íamos para uma votação. E aí, ó, só falar, ó, fala Jader, colocou, fala meu campeão Jader, é um grande amigo meu, um abraço aí. Continuar a colocação, ô Bianca, você me desculpa, mas tem uns caras aí, a gente tem que ir falar com eles, porque eles estão Relaxa, sempre com a gente, sabe? tem E que aí falar a mesmo. colocação, a colocação que eu vejo, o cenário ele muda. Por quê? A partir de 2010, com as redes sociais, hoje o eleitor, ele é consumidor e propagador. Ele é um voluntário seu. Então, quando ele te compra como voluntário, ele te comprou como voluntário, a gente viu isso muito na eleição do Bolsonaro, todo mundo falando, né, roubou do Bolsonaro, roubou nada do Bolsonaro. Os caras compraram o discurso do Bolsonaro e começaram a espalhar. São voluntários que estão propagando a sua fala. Mas a sua fala tem que vir com conteúdo. Não adianta eu chegar aqui e falar por falar, porque o eleitor também vai lá na minha rede social, ou ele vai lá no meu histórico e pesquisa a minha vida. Ele sabe tudo da minha vida, então ele vai ver se o meu conteúdo é verdadeiro ou se o meu conteúdo é falso. E uma vez ele assumindo ali, ele vendo que o meu conteúdo compete a ele, que a gente tem uma similaridade, ele vai propagar aquilo. Então ele é um voluntário propagador das minhas falas. E extremamente barato. Hoje a gente faz uma eleição muito barata. Né? Hoje você tem um celular na mão, nós estamos numa live, o Brasil inteiro está, se quiser, conecta, né? A gente vê a gente conversando. Então eu vejo que o eleitor ele sai do patamar de ficar só no sofá, ele vai te investigar, e a gente viu hoje aí as redes sociais bombando, o Moro saiu, o Bolsonaro discursou de tal forma. Então, quer dizer, a gente está discutindo política, isso é agregador, a gente está construindo uma democracia diferente, mesmo que nós vamos passar uma dificuldade agora, cria um mindset diferente, uma democracia diferente. E isso é o eleitor já está agora fazendo julgamentos de 2022.
cara parou de preocupar com a pandemia. Não, 2022 é o Moro. Não, vai ser o Bolsonaro, não vai ser o Mandetta. Mas porque ele está consumindo conteúdo e ele está propagando as falhas que ele se identifica. Então eu vejo que o cenário político, o eleitor, ele caminhou para esse lado. E cada vez mais ele será exigente e participativo. Isso é o que eu vejo, a minha análise. Tá. O cenário político ele tem sido revolucionado mesmo pela tecnologia, né, pelas redes sociais, mas ele trouxe um outro problema também, que são as fake news. As pessoas hoje têm preguiça de procurar pela veracidade do que ele está lendo, se aquilo caber na consciência dele. É muito mais fácil você propagar uma coisa que chegou facilmente no seu WhatsApp com uma imagem bonitinha, sendo que você não vai averiguar se aquilo é verdade ou não. As pessoas não vão atrás de fontes verdadeiras, né? Eles buscam, por exemplo, é muito fácil eu criar uma narrativa no meu perfil. Mas eu posso falar o que eu quiser sobre mim. As pessoas têm que ir, na verdade, atrás de fontes, né, mídia, de jornal, buscar essas fontes, você entendeu? E a gente vivenciou isso muito grande nessa última eleição. Só que a gente também tem um outro cenário, que é o quê? Os novos eleitores. Os jovens estão cada vez mais interessados na política, porque eles estão, como o nível de ensino superior aumentou, a gente tem mais pessoas formadas, mais pessoas que buscam conhecimento, então eles começaram a participar mais da política, porque eles viram que uma política de qualidade faz a diferença na vida da sociedade, sim. Né? A gente teve Ciências Sem Fronteiras. Quantas pessoas foram para fora do Brasil e aí viu como a vida é boa em países onde a política é feita de forma séria? Então, eles estão trazendo essa consciência para cá. E aí, quando vem esse jovem com essa consciência mais liberal, mais preocupado com o que está vivendo, ele leva isso não só para ele. Ele é propagador, igual você falou, é para a família dele, é para os amigos próximos dele. Então, as pessoas estão mais participativas, né? E estão mais tecnológicas. A informação está no celular. Só que a gente também tem um outro ponto, que a gente tem um percentual de idosos muito grande aqui no Brasil. E essas pessoas são muito fáceis de manipular e não sabem buscar essa informação. Então, a gente está no meio desse momento onde vai acontecer a transformação. Mas ela já está acontecendo. Tá. Ô, Bianca, nós estamos caminhando para o final. Eu agradecer o Carlos Sá, que falou que ele já é um voluntário meu. Eu e o Carlos Sá, a gente já tem bons trabalhos juntos, voluntários em outras áreas aí. A Enilda também, mandar um abraço para ela. A Enilda eu conheço ela há muitos anos. E eu trabalhei muito com o marido dela muito competente, sabe? E a gente tem uma amizade muito boa, muito duradoura. Caminhando aí para a parte final, nós vamos ter 2 minutos para cada um fazer as considerações finais. Acelera aí, porque senão a nossa live vai desligar. E o papo foi bom. Doou uma hora. Primeiro eu queria agradecer pelo convite. Foi um prazer conversar com você e ter todo esse contato que a gente teve nessas últimas semanas. Desculpa ficar tanto procurando você. Eu achei muito interessante todas as suas pontuações. Foi enriquecedora a conversa. Eu acho que a gente, principalmente por estar em ano de eleição, a gente precisa tomar bastante atenção em todas as atitudes, né? E como vai o andar dessa pandemia, para a gente poder usar esse momento para buscar essas transformações que a gente acredita que vai acontecer. Agora só depende como que ela vai acontecer, se a gente já vai conseguir acelerar esse processo, que ele é indefinitivo. Eu que te agradeço, Bianca, a oportunidade de falar com você. Todas as suas colocações também foram excelentes, enriquecedoras para quem acompanhou a gente no debate de hoje à noite. Agradecer a todo mundo que contribuiu com mensagem, falando. Às vezes eu interrompo, até o pessoal fica brincando. Você tá igual o Faustão, falando, não, mas tem que interromper, porque senão a gente tem que ficar anotando, conversando lá e tal. Eu gosto. É importante o pessoal que está vendo a gente trazer as informações também. Eu acho que é importante também todo mundo que está escutando. Se o cara um dia quiser entrar para a política, ele entrar, ele ser participativo. Não importa, estou falando aqui de esquerda, de direita, não. Eu tô dizendo o seguinte, de liberal ou esquerdista, não. Estou dizendo o seguinte, cara, se você é honesto, se você identifica com alguma coisa, entra. Isso é uma construção, isso é um debate, é um mindset, isso é um país, isso é a nação. Não, eu não sou o dono da verdade, não. Vai ter projeto meu que vai dar errado, vai ter projeto meu que vai dar certo. Nós não somos donos da verdade, mas a gente precisa estar debatendo com os outros, a gente precisa estar construindo diálogos. E não é rachar o país igual está rachado agora, não é ficar brigando, não é um é coxinha, o outro não é um coxinha, o que batia a panela agora é o outro que bate a panela. Isso aí virando um inferno na nossa vida, né? A gente tem que procurar meios e maneiras de sair.
Bom, tem 26 segundos, eu vou terminar de agradecer, vai encerrar. Bianca, ficamos 1 hora. É legal o pessoal que acompanhou. Dizer para a turma que está em casa aí o seguinte, toda sexta-feira, às 20, o Laguna está com uma live. E para não apavorar com o que está acontecendo no país, nós vamos sair dessa muito melhor. Nós estamos construindo a nação, somos pessoas ricas e enriquecedoras e propagadoras do bem. E quem propaga o bem sempre vence. É isso aí, um abraço. Abraço.